Sou bom Davi de Maria, sou missionário de São Roberto, mais um estudo para a gente aprender a defender a nossa fé, João 8,32, e conhecer a verdade. Um texto aqui que me chama muita atenção, olha só que interessante. Mateus 5,17. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas sim para levar à perfeição. O 19. Aquele que violar um deste mandamento, por menor que seja, ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino do céu, mas aquele que os guarda e os ensina será declarado grande no reino do céu. Olha só que interessante. Aquele que guarda, aquele que ensina corretamente, é declarado grande no reino do céu. A gente não possamos, não possamos ter pensamento tendencioso e ler a escritura com olho humano. Não, mano. É com amor e ter entendimento do alto. O tema é Pedro, escolhido desde o começo para ser apóstolo de Cristo na terra. Para ser o quê? Sucessor de Cristo na terra. Escolhido, enviado. Muitas igrejas negam que Pedro pode ser o Papa. Porque Pedro foi casado em Mateus 8 ali. Sim, Pedro era casado. Depois que no mundo ele tomou posse, assumiu o ministério apostolado de ser o pastor, de apacentar ovelhas, ele abandonou tudo, como é de Mateus 19, 27. Desde o comecinho, Cristo, ele escolhe Pedro, adventista no sétimo dia, fala que Pedro não pode ser o Papa. Que é Mateus 4, do 18 e 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe, vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Agora você vai ali em Marcos 1, 16, ao tema a vocação dos primeiros discípulos, ou primeiro apóstolo, né? 16. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava azeite ao mar, pois era pescador. Jesus disse, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha só que interessante. Lucas 5, pesca milagrosa. Aqui quando Cristo sobe na barca de Pedro. Então, Cristo escolheu Pedro desde o começo, escolheu a sua barca para pregar, operar ali milagres e prodígios. Olha só, Lucas 5,3. Subiu uma barca das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Sentando ensinava da barca ao povo. Olha só que interessante. João 1. Do João 1,35 até o 42. Os dois discípulos... 35. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com os dois dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhe, que procureis? Disse-lhe, Rabi, quer dizer, mestre, onde moras? Vinde e vedes. Respondeu ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10. André, irmão de Simão
Pedro era um dos dois que tinha ouvido João, que tinha seguido. Olha só que interessante. Foi então, logo, a procurá-lo, desceu o irmão e disse-lhe: chamai o Messias. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou o Jesus, e Jesus, fichando nele o olho, disse: tu és Simão, filho de João. Será chamado Cef, quer dizer pedra. Aqui os caras querem entrar no grego, no hebraico, fala que Pedro é uma pedrinha. Não, meu irmão. Desde o começo, provando biblicamente, tem um destaque. Fareis de pescadores de almas. Qual é o lugar que pesca mais alma? Onde foi edificada a igreja. Sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Mateus 16 a 18. João 21, do 15. Dizer, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu dom de pastorear a Pedro. Mas Pedro era casado, como vai dizer ali em Mateus 8, etc. Mateus 8. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Ó, quer dizer que aqui Pedro não tinha o Espírito Santo e Pedro não tinha assumido o ministério ainda. Quando Pedro assume o ministério, toma posse da revelação sobre ti, Pedro, edificar uma igreja, eles abandonam tudo, como vai dizer aqui em Mateus 19, 27. Que é a prova convincente, cara. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. O que haverá então para nós? Aqui Cristo dá o pastoreio a Pedro. Muitos negam, muitos rejeitam. Fala que Pedro não pode ser o Papa, que Pedro era casado. Aqui quando Pedro é escolhido, quando toma posse, João 21, 15, 70, ele comendo, Jesus perguntou: Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me mais? Ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Duas vezes, ó. A terceira vez, ó. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro desceu, porque ele perguntou a terceira vez. Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ó Pedro apacentando aqui as ovelhas, ó. Atos Apóstolos. Tá tendo uma discussão ali. O escolhido, o sucessor de Cristo na terra, bota a casa em dia. Aqui é o primeiro cursilho, cara. Por isso que tem os cursilhos. É de acordo biblicamente. Cursilho de Florença, cursilho de Trento. Os caras estão imitando lá os primeiros cristãos, porque eles são os sucessores, os sacerdotes, os bispos. Ao fim, Atos Apóstolos 15, 7. Ao fim deu uma grande discussão. Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia, tanto que começa ali em Jerusalém e termina ali em Roma. O livro de Atos termina em Roma. É um livro de travessia, onde se estabiliza, a sede. Que Pedro, ele está escrevendo sua carta lá na sede de Roma. Como vai dizer aqui, segundo? Olha só que interessante. Pedro, 1 Pedro 5, 13, ó. Olha só que interessante. A igreja escolhida da Babilônia vos saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho, ó, escrevendo carta lá da sede de Roma, que não é mais lá em Jerusalém. O bispo de Jerusalém é Tiago, a autoridade máxima ali em Jerusalém é Tiago. Mas a voz de Tiago não prevaleceu, prevaleceu a voz do pastor, do ancião. 1 Pedro 5, eis exaltam 5:1. Exaltação que dirijo aos anciãos, que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha do sofrimento de Cristo e serei principalmente com ele daquela glória que se há de manifestar. Eu, ancião, também ancião.
escreve a carta lá para a igreja da Babilônia. Marcos, meu filho na fé. Ó. Então, significa que Pedro, ele é o pai. Muitos protestantes querem degrinir, não reconhece a teologia, a filosofia distorcida, a patrística, os caras estudam para distorcer. Rodrigo Silva, Caio Fábio, esses protestantes hereges que se apartaram do magistério. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, a igreja é o corpo místico, que só tem uma noiva. Os caras se apartaram para ter uso sua conclusão própria, ser o próprio intérprete da Escritura. Então, o próprio intérprete é a igreja. Efésios 3:10 será conhecido pela igreja. Foi confiado à igreja, foi confiado aos apóstolos. Efésios 2:20 é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A Universal segue o fundamento dos apóstolos. A Assembleia segue o fundamento dos apóstolos. A Adventista do Sétimo Dia segue o fundamento dos apóstolos. A Testemunha de Jeová segue o fundamento dos apóstolos. Porque só foi uma igreja estabilizada, fundada e edificada sobre os apóstolos, que são as colunas do corpo místico de Cristo na terra, que é a igreja. Pedro, ele é o sucessor, o porta-voz. De acordo com Moisés, lá era o porta-voz, fazia ponte com Deus, agora é Cristo. Moisés é a prefiguração de Pedro, cara. Porta-voz. Moisés morre, José sucede seu lugar. Cristo vai para a sua glória, Pedro sucede seu lugar. De acordo com o Velho Testamento, tradição e magistério, apostolado. Simples entender isso. E a barca de Pedro quis pregar ali. Mateus ali. Olha só que teve a autoridade que Cristo deu aos primeiros cristãos, cara. João 20:21. Vai encerrar o vídeo. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo-lhe, receba o Espírito Santo. Aquele quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiveres, lhes serão retidos. Em Lucas, para encerrar o vídeo, olha só que interessante, 10. 16. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Quem rejeita a fé, fundamento dos apóstolos, está rejeitando o próprio Cristo. Cristo fundou a igreja. Cristo enviou a igreja. Quem rejeita a igreja, quem rejeita o magistério, quem rejeita a doutrina, quem rejeita o porta-voz, rejeita o próprio Cristo. Cristo enviou os apóstolos. Através dos apóstolos a igreja foi edificada. Pelo mesmo Espírito Santo que inspiraram, foi o mesmo Espírito Santo que inspiraram os primeiros cristãos a escrever a Bíblia. Compilar, guardar, foi a igreja. Esse mesmo Espírito Santo, como dizia a tradição, o catecismo da igreja, inspiraram para escrever. Esse mesmo Espírito Santo que inspiraram para pregar. Esse mesmo Espírito Santo que deu uma revelação a Pedro. Então, Cristo fala que quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É isso que os caras fazem hoje em dia. O protestantismo ele veio 16 séculos de atraso. Já tinha uma igreja estabilizada, estignada, que foi fundada lá sob o fundamento dos apóstolos. A cruz foi gerada lá na cruz. Não pela mídia, não pela uma rebeldia. Olha só que interessante. E os caras têm coragem de usar a escritura. Aqui, a transfiguração, o destaque também é Pedro. Os 4 evangelhos, o destaque é Pedro. Atos dos Apóstolos também, o destaque é Pedro. Tanto que primeiro começou a pregar foi Pedro. Ficou cheio do Espírito Santo. Converteu mais de 3.000 almas. Atos dos Apóstolos 5 ali, 5.000 almas, Pedro e João. Até Gamaliel reconhece Atos dos Apóstolos 5 ali. Se eu não me engano, Atos dos Apóstolos 5. Doutor fariseu conhecido.
reconhece também 5, ó. 34 até o 39. Aqui, ó. Mas provém de Deus, não podereis desfazê-la. Vos arriscar em entrar em luta contra o próprio Deus? Aceitar os conselhos. Agora, pois, eu vos conselho, não vos metais com esse homem. Deixai o seu projeto ou sua obra provém de homens, por si mesmo destruirá. Não é de homem. Da glória e revelação. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. A pedra é Cristo, o fundador da igreja é Cristo. Os apóstolos que edificaram a pedra menor foram os 12, o último menor é o apóstolo Paulo. Não venha distorcer o texto, meu irmão. A escritura é simples de entender. Aqui, ó, verdade está na escritura. Não estou usando nem a tradição. Tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Foi compilada, organizada pela igreja. Que igreja é? Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santo e irrepreensível, assim, Cristo, ele é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Só tem uma noiva, só tem um evangelho, só tem uma fé, só tem um Espírito Santo, só tem um batismo, só tem um pastor, um porta-voz. Desde Pedro até o Papa Francisco são 265 ou 66 papas, se eu não me engano. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.